Olha, provas de múltipla escolha, daquelas bem importantes, podem dar um frio na barriga, né? Mas e se existisse um jeito, uma estratégia para decodificar essas provas? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesta análise. Vamos começar com aquela sensação que, nossa, todo mundo conhece. A mente simplesmente apaga no meio da prova. A ansiedade pode sabotar até quem passou horas e horas estudando. Pois é, o famoso branco. Sabe, a causa dele pode nem ser a falta de memória. Na verdade, tem muito mais a ver com o nosso estado emocional. Pensa assim: a ansiedade age como uma trava, que literalmente bloqueia o acesso a tudo que foi estudado. Então, gerenciar o nervosismo não é só um detalhe, não. É o primeiro e mais importante passo para o sucesso. A chave é justamente essa: ativar um conjunto de ferramentas mentais como se fosse para destrancar as respostas que no fundo já estão ali na prova, só esperando para serem encontradas. Certo. E como é que se ativa essa estratégia? Bom, tudo começa com um plano de ataque. Um plano que tem que estar definido antes mesmo de o cronômetro começar a rodar. A base de tudo são dois pilares. O primeiro, construir uma certa resiliência emocional, e isso vem com a prática, fazendo mais provas. E o segundo, ter uma ordem de ataque bem clara, já definida na cabeça. Mas que ordem seria essa? Aquela mais comum de ficar caçando as questões fáceis? Ou a de especialista? Olha só, a estratégia de quem entende do assunto é bem direta. Atacar as questões pelo tamanho. Começar pelas mais curtas e rápidas constrói ritmo e confiança, em vez de gastar uma energia preciosa tentando adivinhar qual é difícil e qual não é. Ok, com o plano geral na mão, o próximo passo é aprender a decodificar cada questão. É quase como pensar com a cabeça de quem fez a prova. E aqui vai uma dica que parece simples, mas é muito poderosa. Circule, sublinhe, destaque fisicamente palavras como exceto, não ou sempre. Um segundinho de atenção aqui pode evitar um erro bobo que custa a questão inteira. E agora, uma das técnicas mais eficientes que existem: a eliminação. Muitas vezes, é bem mais fácil identificar as respostas que são absurdas do que achar de cara a resposta certa. E só isso já é metade do caminho. E essa imagem ilustra o processo perfeitamente. Riscar de verdade as alternativas que são obviamente erradas economiza muita energia mental. E se for preciso voltar naquela questão mais tarde, fica tudo mais fácil. Não precisa reler tudo de novo. Às vezes, a melhor jogada é simplesmente seguir em frente. Vamos falar um pouco sobre a arte de pular uma questão. Ficar empacado numa única questão é a maior armadilha. Drena tempo, energia e a confiança vai lá para baixo. Pular uma questão difícil para garantir as outras é, sem dúvida, a jogada mais inteligente a se fazer. Tá, mas e se, mesmo com tudo isso, for preciso chutar? Acredite, existe uma forma de fazer isso usando dados a favor. Chegamos na parte mais reveladora da nossa análise. E a pergunta que fica é: e se a própria prova tiver um padrão escondido? E aqui está a grande revelação. Olhando os dados de provas reais, como essas do concurso do TJ de São Paulo, um padrão oculto aparece. As bancas examinadoras, acredite se quiser, distribuem as respostas corretas de um jeito bem equilibrado entre as alternativas. Então, o ponto crucial é este. Cada letra tem, em média, uns 20% de chance, ou seja, uma em cada 5, de ser a resposta correta no total da prova. E esse é o método para usar essa informação. Primeiro passo, responder tudo o que se tem certeza. Segundo, fazer uma contagem rápida de quantas vezes cada letra foi marcada. A, B, C... E aí vem o pulo do gato. A letra que apareceu menos vezes é, estatisticamente, a melhor aposta para as questões que sobraram. E para fechar, uma dica bônus que é fundamental: confie na primeira intuição. As estatísticas mostram que mudar de resposta no último segundo geralmente leva a mais erros, e não o contrário. É para confiar no primeiro instinto. E a reflexão que fica é: qual dessas estratégias pode ser o grande diferencial na próxima prova? Porque, no fim das contas, saber o conteúdo é só uma parte do jogo. A outra parte, e talvez a mais importante, é saber como jogar.